Olá, gente! Esse é o nosso primeiro episódio do podcast Advocacia na Veia. Eu sou Henrique Andrade, advogado há 31 anos, fui presidente da OAB de Sergipe por 3 vezes, conselheiro federal, ocupei cargos nacionais como ouvidor-geral, diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia, fui professor da Universidade Federal de Sergipe, da UNIT, no início dos anos 2000, e este podcast tem por finalidade trazer à sociedade a evidência da importância estratégica para a democracia e para a sociedade da advocacia. A advocacia é muito importante para a sociedade, muito importante para fazer valer as leis e a Constituição. Por isso, podcast Advocacia na Veia no ar. E nesse primeiro podcast eu estou muito feliz, porque estou ao lado de um amigo, de um companheiro de lutas, de um colega advogado, procurador do Estado, professor. Ele é formado na Universidade Federal de Sergipe, ele tem mestrado pela Universidade Federal de Alagoas, ele tem doutorado pela PUC de São Paulo, ele é pós-doutor pela Universidade de Salamanca, na Espanha, também é especialista em Direito Público pela PUC de Minas. Enfim, tem um currículo invejável. É um cara competente, mas Cleidson Nascimento, meu amigo, é um cara simples, é um cara humilde, um cara educado, cordato. Quem o conhece sabe de quem está falando. Então, é um cara que eu tenho muito prazer em inaugurar este podcast Advocacia na Veia com um advogado nato. Ele é advogado na área civil, ele é advogado de direito público, ele é procurador do Estado, ele é professor e ele é, portanto, um advogado que corre nas veias o sangue da OAB e da advocacia. Inclusive, na OAB, ocupou o cargo de diretor-geral da Escola Superior de Advocacia em 2 gestões. Uma tive a honra de ser na minha, enquanto eu fui presidente, meu 3º mandato, 2016 a 2019, e depois ele, na gestão de Inácio Kraus, de 2019 a 2021. Na minha foi 2016 a 2018. Na Escola Superior de Advocacia, onde fez um grande trabalho com uma equipe de colegas advogadas e advogados que fizeram parte da diretoria da Escola Superior de Advocacia. Fez história na OAB e foi conselheiro seccional. Aqui, Cleidson Nascimento, meu amigo, muito obrigado por você estar aqui comigo, inaugurando este podcast Advocacia na Veia. Eu que agradeço, meu amigo Henri. É uma honra estar aqui nesse primeiro episódio. E, assim, eu fico muito grato pela lembrança, né? E claro que a gente, começando esse podcast aqui, além da felicidade, a responsabilidade, né? De falar com a advocacia, com a sociedade sobre esses temas que para nós são tão caros, né? Você sabe que eu sou seu fã, né, cara? E, assim, você é um cara que não perde a humildade, não perde o bom senso, um cara equilibrado, cordato, né? Amigo, sincero, bom caráter, né? Para mim o que mais vale é o caráter. E é competente, né? Estudioso, todo mundo sabe disso. E você emprestou o seu tempo, a sua energia, a sua inteligência por 6 anos a advocacia na Escola Superior de Advocacia. Eu quero que você conte um pouco dessa experiência na Escola Superior de Advocacia que você presidiu ou dirigiu de forma tão brilhante. Primeiro que eu tenho uma gratidão muito grande à advocacia por ter nos conduzido, né, a tempos tão bons naquelas gestões em que nós estivemos à frente tanto da escola como junto ao Conselho Seccional. Mas ninguém faz nada sozinho, né? Eu acho que
a gente teve ao lado pessoas tão dedicadas, né, tão abnegadas, que também, igualmente, abriram mão do tempo com sua família, boa parte do tempo em seus escritórios, para poder se dedicar a toda a advocacia, e a gente, de fato, conseguiu realizar muitos eventos, muitos cursos, muitas qualificações. Eu diria que a advocacia que a gente encontrou antes era uma, e a gente sai com um legado que nos deixa muito orgulhoso tempos depois. Mas é um trabalho sem dúvida coletivo, né? Eu poderia citar aqui inúmeros nomes, mas para que não falhe, que não cause nenhum constrangimento para aqueles que eventualmente não vieram à cabeça. Realmente são tempos que a gente lembra com saudade, mas que ficaram na história. Eu acho que esse reconhecimento vem pelo trabalho, não porque queremos nenhum tipo de homenagem, nenhum tipo de troféu, entre aspas, mas foram tempos alvissareiros. Você sabe que a ESA, a Escola Superior de Advocacia, é meu xodó. Eu iniciei meu trabalho voluntário na instituição OAB através da ESA, na gestão do saudoso Manuel Cruz, que foi presidente, né, no início dos anos 2000. E lá eu sei da importância para a advocacia, né, de uma escola superior de advocacia ativa, criativa, inovadora, né, e que estimule, fomente, né, a cultura jurídica entre os advogados e advogadas de Sergipe. Então, muito importante aquele órgão. Mas, cara, nós vamos fazer um workshop agora, no dia 4 de abril. Eu também estou muito feliz por isso, né, e de um tema extremamente relevante para a advocacia. Sabe que a advocacia hoje conta com novas perspectivas, né? E uma delas é a advocacia extrajudicial. E a advocacia extrajudicial tem a advocacia administrativa, né? Tem a advocacia tributária administrativa, mas também tem a advocacia nos cartórios, né? E é esse tema no dia 4 de abril, às 18h30, você não pode perder, né? Nós vamos fazer presencial, né? Esse primeiro, lá no auditório ali na Avenida Mário Jorge, na Avenida Mário Jorge, Centro Médico, no Centro Médico Gilberto Shoa, né? No 5º andar. As inscrições estão na bio lá do nosso Instagram, né? Então, veja, vai ser muito legal, porque a advocacia extrajudicial, ela abre perspectivas para a advocacia, porque é um processo, é um procedimento, né? Você pode resolver questões importantes, como fazer um inventário, partilha, divórcio consensual, né? Retificação de registro civil, uso capião, sem precisar de processo, de ação judicial. Portanto, é um procedimento mais rápido, né, e com menos custo para o cliente. Então, nós queremos dialogar com a advocacia, com esse workshop. Será um workshop prático, né, Cleidson? Mas eu fico muito feliz, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, é uma temática que, além de importante, né, ela abre caminhos para a advocacia como um todo. A gente sabe que a gente vive numa sociedade muito litigante, né? E essa cultura da litigância, ela acaba fomentando o abarrotamento do judiciário. Hoje, os métodos de resolução consensuais estão na mais alta conta, né? Na advocacia e na solução de conflitos. E quando a gente pensa na advocacia extrajudicial, se valendo dos cartórios, das serventias extrajudiciais para isso, a gente pensa justamente na solução de conflitos de maneira mais rápida e consensual. Então a gente reduz litígio e, o mais importante, mantendo o trabalho do advogado como orientador dos seus clientes e com uma muito mais alta taxa de resolutividade, né? Você tem a possibilidade de encaminhar soluções da forma que as partes vão ficar satisfeitas, tendo já uma prévia minuta, já acordando com as partes, isso seja no divórcio, seja no inventário com uma família pequena, com uma família maior, com pessoas que possam morar em estados diferentes.
E a gente tem um procedimento que muitas vezes demoraria anos para se resolver e com a condução da advogada, do advogado, isso pode se resolver de uma forma muito mais célere. Então, muitas pessoas não procuram as serventias extrajudiciais, os cartórios, porque não conhecem o procedimento. Então, o desconhecimento é que causa certo medo. A pessoa que já está no dia a dia sempre buscando judiciário, sempre peticionando, usando o portal da advocacia, ela às vezes prefere porque é sua zona de segurança. E o que a gente quer com esse workshop é que todos sejamos seguros também para atuação junto aos cartórios. Seja no procedimento de inventário, e aí a gente fala do inventário das suas mais diversas formas, seja para poder auxiliar também na formulação de testamentos, né? A gente pode tratar também da retificação de registro civil e todos esses procedimentos podem ser feitos de uma maneira muito tranquila. A gente fala do casamento, do divórcio, do desfazimento dele, mas também tem a parte do planejamento familiar, o pacto antenupcial. Então, são vários os instrumentos que podem ser tratados pelo advogado, pela advogada, sem que a gente precise litigar, como a gente tem o costume de ouvir, até as partes mesmo, né? Normalmente as partes já chegam num âmbito, às vezes, meio hostil, né? Com sem muita abertura para o diálogo, e cabe à advocacia também estar disposta a abrir esse diálogo, a conduzir esse diálogo, né? Então a gente acaba fazendo um papel de mediação também. Veja, o procedimento ele é muito mais simples, portanto, demora menos. Hoje, você fazer um inventário em partilha, por mais sem briga, né? Por mais simples que seja, vai demorar cerca de um pouco mais de um ano para terminar um inventário em partilha, não é? Com certeza. Então, na justiça. No cartório é muito mais simples, né? E com menos custo. E esse podcast Advocacia na Veia ele está no YouTube, está sendo apresentado para o mundo. Então não é um podcast apenas para os advogados e advogadas, para os estudantes de direito, para os aplicadores, para os operadores do direito, mas para a sociedade em geral. Para a sociedade, inclusive, perceber a abrangência, a importância da atuação da advocacia. Esse podcast visa dignificar e enaltecer e valorizar a advocacia, porque ela num ambiente democrático, do Estado democrático de direito, ela é fundamental, ela é estratégica para a cidadania. Então, resolver os seus interesses jurídicos, resolver os conflitos sociais, né, através da prestação jurisdicional ou através de procedimentos extrajudiciais, ou através de conciliação, mediação. Hoje nós vivemos num sistema, o sistema brasileiro é um sistema multiportas, né? O sistema de justiça é um sistema multiportas, em que as resoluções dos conflitos podem ser resolvidas de várias formas, tanto pela via tradicional do processo judicial, do litígio, mas também através de conciliação prévia, de mediação, ou mesmo da advocacia extrajudicial nos cartórios, né? A advocacia administrativa, que se faz muito no âmbito da Procuradoria do Estado, inclusive. Então, é isso que nós queremos, com este podcast, debater com a sociedade, né? E trazer aqui pessoas que têm experiência, que têm expertise na advocacia, no mundo jurídico, para a gente dialogar e esclarecer, inclusive para a sociedade, esses pontos. Então, esse workshop, dia 4 de abril, anote aí, às 18h30, você vai na bio lá do nosso Instagram e se inscreve. O workshop é beneficente, tá? A gente vai fazer com muita alegria, com muito prazer em reencontrar colegas advogados, advogadas, estudantes de direito, para tratar de um tema altamente importante para a sociedade e para a advocacia. Mas, Cleidson, falando ainda em advocacia extrajudicial nos cartórios, por exemplo, a gente sabe que
é preciso, estar presentes alguns pressupostos. Por exemplo, no caso de inventário, só é possível fazer com alguns pressupostos presentes. Por exemplo, se houver um incapaz, né, entre os herdeiros, não é possível fazer no cartório, aí vai ter que fazer pela via judicial. Né? Se não houver consenso entre os herdeiros em relação à partilha, não pode fazer no cartório, tem que fazer judicial. Né? Se houver testamento, também não pode fazer no cartório. Então, não havendo testamento, havendo consenso, e os herdeiros são todos capazes, gente, vamos fazer no cartório, que é muito mais prático, mais rápido, menos custoso e todo mundo sairá feliz, né? Inclusive, agora, é obrigatório a presença do advogado e da advogada. Pode ser o advogado contratado para todos os herdeiros, inclusive, ou cada um contratar um advogado ou advogado. Mas que é obrigatório para esta orientação, até porque está previsto na lei. Mas isso e muito mais nós vamos discutir, nós vamos debater no dia 4 de abril, né, nesse workshop. Cleiton, você já foi professor da Universidade Tiradentes, da Pio X também, né? De outra universidade, qual foi mesmo a fase? Da UNIT e da Estácio, já ministrei na pós-graduação. Pós-graduação. E na graduação da Pio X, da FANESE. E atualmente você é professor de Direito? Do Instituto Federal de Sergipe. Instituto Federal de Sergipe. Esse ano completando 10 anos. Professor efetivo. Isso, professor efetivo de Direito. Que beleza. Mediante concurso também, gente. Então, cara altamente atualizado, né? Estudioso, como disse, e dedicado à advocacia e à ciência jurídica. Cleiton, mas vamos falar um pouco de você enquanto pessoa humana. Né? Sua infância, você é aracajuano ou é do interior? Eu sou de Aracaju, sou o mais novo de 4 irmãos. E nasci e me criei ali entre o Jardim Jussara e o Leite Neto, aqui mesmo, onde muito tempo depois veio se criar do lado o bairro Jardins, né? Sim, sim. Naquela época era não tinha nada disso. Nada, absolutamente nada. Era um bairro muito simples, de expansão, inclusive na época. O Conjunto Leite Neto, eu conheço bem o Conjunto Leite Neto porque eu namorava, Rosa morava ali naquela praça do Leite Neto. Rosa é minha esposa e eu já namorava com ela na praça ali do Leite Neto. Exatamente. Né? Seu Aragão, que é o meu sogro saudoso, Seu Aragão, tinha uma farmácia ali na praça. Eu era cliente do Seu Aragão. Isso. E eu comecei a namorar com Rosa com 18 anos, ainda não era nem estudante de Direito ainda. E eu me lembro bem, aquele ali não tinha shopping, ali era tudo mato. Né? Tinha o Conjunto Leite Neto, que ele foi inaugurado no final da década de 70, acho que 78, 79. E nessa época que você estava ali na infância, jogando bola... Isso, eu sou nascido no início dos... Sempre fui. Mas eu era habilidoso. Eu soube que você já jogou no juvenil do Confiança, foi isso? É verdade, eu treinava, então né? Era craque. Treinei no infantil. Bicho era craque, velho. Não cheguei a disputar torneios porque os treinos conflitavam com os simulados da escola, né? E aí, naquela época, eu fui orientado a manter os estudos. Não era... O futebol coisa. Não existia... No futebol, naquela época, não existia hoje aquela exigência do aluno estudar para poder estar praticando esporte, né? Você praticamente tinha que abandonar. Hoje, não. Hoje, os atletas e os clubes profissionais, eles até mantêm, né? Exigem que os atletas estejam estudando. Isso é muito bom. Isso, sabia que isso aconteceu comigo também. Eu cheguei a treinar no Juvenil do Sergipe. Olha só. Mas por conta dos estudos, acabei não seguindo de frente. Mas gostava muito de jogar bola, sonho de criança ser jogador de futebol, né? Exatamente. Flamenguista, você também é flamenguista, que eu sei. Saudável. Saudável. Nós não somos doidos, somos apaixonados, né? Exatamente. Diferente. E então você teve uma infância
uma infância de jogar bola na rua igual a mim. Sabe que minha infância foi em Lagarto, eu sou do interior de Lagarto, né? Jogava bola ali na rua, no campo da vila, na praça, no paralelepípedo, no areal. Exatamente. Era gostosa aquela infância. Hoje a gente vê muito escasso muito raro, né? Esse tipo de brincadeira, de liberdade na rua, né? Mas, o Cleidson, você estudou onde? Na infância, adolescência? Qual a sua base de formação para chegar à universidade? Pois meus pais eram professores, muito depois que meu pai se formou em medicina, mas já com 4 filhos. E na minha casa a referência era educação, de verdade, né? Meus irmãos mais velhos que eu, em média 9, 10 anos, eles estudaram no Salesiano, né? E eu, por um acaso do destino, fui estudar no CCPA, né? Depois, quando entrei na época no pré. E lá fiquei até o 3º ano do ensino médio, né? Terminei os estudos nessa escola. Minhas irmãs chegaram ainda a fazer, meu irmão também, foram alunos da escola técnica, né? Do Instituto Federal de Sergipe, onde hoje eu sou professor, onde meus pais foram professores. Isso para mim é muito simbólico também. É raiz. É raiz, exatamente. Então, assim, a minha formação é uma formação de uma escola que hoje é tradicional, mas que na época era uma escola que estava se firmando em Aracaju. E não eram tantos alunos, não eram tantas universidades. É de uma época que a gente acabava conhecendo gente de tantas escolas, das universidades que aqui tinham concurso de direito. E é isso, hoje eu sou muito grato por cultivar tantas amizades, né? Por cultivar bons relacionamentos que vêm de longa data e dos mais novos também, e que a gente vira e mexe se encontra nos fóruns, se encontra nos eventos da advocacia, e isso é muito bom, perceber que a esmagadora maioria das pessoas conseguiram construir seu caminho com bastante felicidade. E além de jogar bola, o que você... Hoje você ainda joga bola, cara? Não, hoje eu não aguento nem 10 minutos. Hoje eu tenho que reconhecer, nem no final de semana. Hoje você assiste a Arrascaeta, né? Fazendo gol, craque, né? Não, nosso time tá uma seleção, né? Voando. E Fabrício Júnior, melhor zagueiro do Brasil, viu? O Bruno? O Fabrício Bruno, o melhor zagueiro do Brasil hoje. Tá na seleção, dando um show. O Flamengo tem que segurar porque os olheiros lá da Europa já estão de olho no Fabrício Bruno. Temos que segurar o nosso Fabrício Bruno, porque esse ano não vai dar para ninguém, né? Só vai dar Mengão. Oxalá. Mas querido, veja, cara, eu sei que você é um músico de mão cheia. Cara, é da sua formação, tudo que você se mete, você se aprofunda, você estuda. Eu sei que você é estudioso da música. Não é pega o violão e arranha, não. Você estuda as notas musicais. Não é só o violão que você toca. Fala aí, que muita gente não sabe disso. Rapaz, você já participou de uma banda, não já? Aí é meu ponto fraco, né? A música, assim, não que eu seja vocacionado, tenha esse talento, mas realmente eu me dedico. A música, para mim, é uma terapia de alma mesmo, né? Desde criança, que na minha casa a gente vive por música, né? Todos os meus irmãos tocam algum instrumento. Kleber, seu irmão. Meu irmão muito Kleber toca violão. Ele muito tem um irmão bem. Que é chamado Kleber Renzo, também advogado criminalista, muito competente também e também músico. Ele foi conselheiro federal na nossa gestão, quando fui presidente, e fez um sucesso nacional tocando guitarra, tocando violão lá e também participando com muita qualidade da nossa bancada de Conselho Federal de Sergipe lá em Brasília. Kleber, um abraço, querido. Um abraço, irmão. Saudade de você. Então, não é só você. Kleber também toca muito. E suas irmãs? Você tem 3 irmãos? São 2 irmãs? Meu irmão toca violão muito bem. Sim. E eu tenho 2 irmãs que são pianistas, né? Então, em casa... Pianistas? São formados pelo Conservatório de Música de Sergipe. E a gente veio de uma família que, por termos uma origem muito pobre, minha mãe, por exemplo, foi impedida na escola dela de estudar piano, por conta da sua origem. Então, isso foi bem marcante, assim, né? Um peso que talvez por isso
Lá em casa nunca faltou incentivo para educação e para estudo, né? Mas, passada essa fase, eu não posso dizer que a música não nasceu comigo, porque realmente todos os momentos da minha vida eu me lembro da música, né? Então eu estudei piano muito cedo, né? Por conta até da disponibilidade. Minhas irmãs tocavam também. E depois na adolescência acabei deixando os estudos, fui pro futebol. E aí o futebol acabou conflitando mais uma vez com os estudos. E aí quando eu passei na universidade, passei no vestibular, né? Tinha uma banda de amigos na rua. E aí eu comecei a tocar. Eu tava doido pra tocar, só que eu ia tocar o quê na banda, né? Eu tocava piano. Piano não vai pra rua, né? Piano, ou você tem uma orquestra, ou você tem, né, uma música de câmara. Mas, enfim, eu pedi de presente de aniversário um teclado. Eu nunca tinha tocado teclado. E aí eu fui tocar teclado aprendendo os acordes com as revistinhas de violão do meu irmão. Imagine. E aí eu conseguia tocar, fui aprendendo a tocar, e aí eu comecei a tocar com os amigos. Disso, outros amigos chamaram e eu fiz parte de algumas bandas aqui do cenário do rock pop em Sergipe. Bandas que eu tenho muito carinho, a banda Sustain, a banda Sigma, a Senhor JK, mais recente, e vários projetos de amigos, né? Nenhum deles me tornou profissional, mas a música sempre está na veia também, assim como a advocacia. E que fazia parte desse grupo, dessa banda? Quem era? Tem alguma outra advogada? Não? Até teve dois projetos que eu toquei, o grande amigo, eu mando abraço para ele, Sidney Amaral Cardoso. Amaral, grande figura, hoje procurador, exercendo o cargo de procurador-geral do município de Aracaju. Exato. Um abraço, querido. É um grande músico também, grande viu? Músico, grande baixista, grande compositor também. Isso. E muito bom advogado também. Exato. A época que eu o conheci, ele tinha acabado de fazer um mestrado na Universidade de Santa Catarina. Não sei se ele fez... Mexe em direito, exímio professor também, um advogado de escola, isso. É verdade. Sidney Amaral, grande figura. E então a música, ela sempre esteve presente e eu continuo estudando, meu xodó é o piano, né? Aí de vez em quando, nas rodas de amigos, a gente se arrisca a tocar um violãozinho, alguma coisa. Mas depois tem que dar uma palhinha aqui, viu, cara? Aqui. Um violão, Ricardinho. De terno e gravata. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Já dizia Faustão, né? Mas, cara, é assim, a música é um bálsamo para a alma, né? A música é arte. Eu sempre acreditei e acredito na transformação da sociedade, na conscientização coletiva, na formação educacional através da arte. Da música, da poesia, né? Da arte cênica. Acho fantástico que você escutar música e cantar. Tem coisa melhor, né? De você estar com os amigos, com a roda de amigos e amigas, cantando, né? Mesmo que de forma desafinada, mas soltando todos, liberando o espírito, a alma para sonhar, para acalentar nossos sonhos, os nossos anseios de dias melhores, né? Como diz J Quest, dias melhores para sempre. Dias melhores virão. Quem canta seus males espanta, realmente. É isso aí. Mas quem toca também. Quem toca também. Eu não toco nada, eu tenho essa frustração de não tocar. Ainda vou aprender a tocar violão e eu quero que você me ensine algumas notas. Mas, assim, dá para cantar algo. Quem me conhece sabe que lá para as tantas eu tomo coragem e canto um pouquinho. Mas, cara, como você está vendo a advocacia hoje no Brasil e em Sergipe? Eu falo assim, em termos de perspectivas, né, das dificuldades, principalmente para essa jovem advocacia. A gente sabe, por exemplo, só em Sergipe, cerca de 1.000 novos advogados e advogadas estão no mercado. Muito diferente de quando você se formou em 2002. Isso. Né, e começou a advogar. Quando eu me formei em 92 e comecei a advogar, tenho 31 anos de advocacia, mas nunca foi fácil para a jovem advocacia.
Mas com o passar do tempo, né, a amplitude de universidades, de ofertas de vaga para a advocacia, cresceu muito, né? Hoje nós temos mais de 1 milhão de advogados no todo o Brasil. Aqui em Sergipe nós temos cerca de 15 mil advogados ativos, né? Um pouco mais. E a cada ano são mais 1.000 advogados e advogadas no mercado. Eu sei porque eu tenho, e você sabe também, como professor, você tem dialogado muito, nós temos dialogado muito com a jovem advocacia. E sabemos dos dramas, das dificuldades da jovem advocacia para entrar no mercado. E muita gente talentosa, inclusive, desiste e vai estudar para concurso público, quando poderia ser grande advogado, uma grande advogada, mas às vezes por falta de oportunidades. Isso me angustia, porque eu vejo ex-alunos mesmo que tinham uma carreira muito grande pela frente, né, na advocacia, que tem talento, tem vocação, mas às vezes por necessidade financeira, a advocacia é uma profissão que dá certo para quem se dedica, para quem estuda. Porque muita gente pensa, agora não vou estudar, não vou fazer concurso, não preciso estudar. Não. Advogado que não estuda está fora do mercado. Precisa estar sempre atualizado. Claro que é um estudo diferente de quem vai prestar um concurso. Porque quem vai prestar o concurso faz um estudo dirigido, né? Mas a advocacia precisa você estar sempre atual, sempre estudando, né? Debatendo temas novos, né? Consolidando o seu conhecimento. Daí a importância estratégica para a advocacia da Escola Superior de Advocacia, né? Que é um órgão da OAB, de cursos, de workshops como esse que nós vamos fazer no dia 4, de debates, de congressos. Nós, advogados, temos que sempre estar participando, né? Lendo muito. O nosso ofício é ler muito, escrever, falar. A gente fala pra caramba. Mas é isso, faz parte do nosso métier, né? Da nossa profissão, né? E o gostoso é quem tem vocação, que tem talento, é que faz isso como um hobby, né? Ou seja, o ideal na vida é ser feliz. E ser feliz é você transformar o seu trabalho num dia a dia normal, alegre, leve, né? Feliz, né? Realizado, né? Mas eu vejo muita gente frustrada quando acaba de se formar, passa no exame da ordem, adquire a carteira, um grande sonho de muita gente. Eu via quando eu era presidente da OAB, fazia questão de entregar a carteira aos novos advogados e advogadas. E eu via nos olhos, né, emocionados, não só dos colegas, mas da família. E eu dizia que isso é uma vitória, não é só sua, colega. É uma vitória de toda a sua família, de seus pais que estão aqui emocionados, né? Que seja muito feliz, né, essa carreira. E depois, eu encontro um ano depois, não, presidente, não, professor, não, colega, eu estou estudando para concurso, isso, sabe? E eu vi ali, naquele olhar de esperança, de perspectiva na advocacia, se desfazer. Então, a advocacia extrajudicial nos cartórios, que nós vamos falar, é um campo de atuação para a advocacia, principalmente para a jovem advocacia, porque é um procedimento mais rápido, é um procedimento que menos custo para o cliente, né? Portanto, você terá ganhar uma experiência muito grande, que é importante nos cartórios, como funcionam os cartórios, né? Mas não é só a advocacia extrajudicial nos cartórios. Quais as outras perspectivas, Cleiton, que você enxerga no mercado de trabalho para essa jovem advocacia atuar? Henri, eu acredito que a advocacia
é uma das profissões mais desafiadoras e mais recompensadoras que a gente tem na atualidade. É inegável pensar na quantidade de colegas profissionais que se formam todos os anos, mas também me parece, como colega, como profissional e como professor, eu desde a formação inicial de colegas até os primeiros anos de advocacia, eu acompanho. Até porque muitos se tornam amigos, nós nos encontramos, né, na vida profissional também. E o que eu mais vejo é a falta de experiência, que se torna insegurança e um pouco da mudança do estilo de estudo, né? A gente sabe que a advocacia ela é de altos e baixos e você precisa se fortalecer, criar uma casca para você ter a inteligência emocional necessária para você suportar esses altos e baixos. A gente não pode desistir na primeira dificuldade. O concurseiro também não pode, né? Eu posso falar dos dois lados que eu vivi plenamente, né? Intensamente. E a advocacia, ela é extremamente recompensadora e tem muito espaço para aqueles que fazem o seu diferencial, para aqueles que se capacitam, para aqueles que buscam se atualizar, para aqueles que constroem o seu network e que com ética, com respeito a clientes, aos demais advogados, ao sistema de justiça como um todo, constroem o seu caminho. A advocacia, ela é uma área que, seja qual for o ramo do direito que a pessoa for se especializar, ela carece de pessoas que sejam aptas a atuar como especialistas de verdade. Eu me lembro que quando eu era estudante, quando nós éramos universitários, quase todas as turmas, quase todos os colegas, eles procuravam estágio, né? O estágio é a nossa primeira escola, porque, inegavelmente, as universidades não formam o profissional para a prática, necessariamente. Claro que as escolas têm o seu estágio curricular, têm as suas disciplinas de prática, mas aquilo é insuficiente para abrir todos os caminhos. Tanto é que a graduação é de bacharel. A graduação é de Muita bacharel. gente não sabe, viu? Mas quando você se forma em direito, você não forma advogado. Você não forma juiz. Você não forma promotor de justiça. Você não forma delegado. Você não forma defensor público. Você não forma procurador do Estado. Você forma um bacharel em direito. E depois é preciso prestar um exame na OAB para, uma vez aprovado, poder exercer a profissão da advocacia. E se quiser ser defensor público, procurador do Estado, procurador do município, juiz de direito, promotor de justiça, delegado de polícia, servidor do sistema de justiça, precisa prestar concurso público, né, de provas e títulos. Então, muita gente não sabe disso, é bom que se diga isso. Sim, né? Verdade. Então, é um curso teórico, é um curso que lhe dá uma base, mas para a prática da advocacia é fundamental, eu sempre disse, assim, eu aprendi muito na prática da advocacia e até o raciocínio do direito saindo um pouco da formalidade dos livros, eu aprendi muito no estágio privado, para além da universidade, né? Eu aprendi muito, sabe, conversando informalmente com colegas advogados, com estudantes de direito, com colegas advogados que já estavam mais experiência, ou seja, mirar referências, né? Você está focado naquilo, você tem que ter humildade para aprender, né? Tem que ter humildade para perguntar. Tem que sempre perguntar, cara, né? Porque você nunca sabe tudo, e já dizia o filósofo Sócrates, só sei o que nada sei. A vida é uma evolução, a vida ela modifica toda hora, e como o direito regula a vida, o direito também é dinâmico. Né? O que eu estudei na faculdade nos anos 90, eu entrei em 88, me formei em 92, já mudou muita coisa, porque a sociedade muda, a vida é dinâmica, e direito é vida. Direito é dinâmico e os precedentes estão aí, mudando a todo instante. Exatamente. Então, o que era consagrado ontem pode já não ser hoje. E isso é extremamente importante, a gente acompanhar e se valer da transferência de conhecimento, de experiências.
nós sempre tivemos referências, como referências grandes mestres. Eu mesmo tive aqui, Henri foi meu professor, você foi meu professor, né? E eu não falo isso não para você não se sentir muito velho, porque eu também, né? Não sou muito novo, não. Eu vejo hoje colegas advogados, juízes, promotores, delegados, que foram meus alunos. Aí eu, com esses cabelos brancos, disse, pô, cara, já tá velhinho mesmo. Não, gente, começou cedo, quando começou cedo. Eu tinha 28 anos. Tudo começou muito cedo na minha vida. Quando eu me formei, eu queria ser o seguinte, eu disse, o que é que eu quero para minha vida profissional? Eu quero ser advogado, nunca pensei em ser juiz, promotor, delegado, não. Eu não tenho vocação para isso, né? Acho que é uma profissão nobre, né? Acho não, tenho certeza. Tem uma grande relevância social, os cargos de delegado, de promotor, de juiz, mas é para quem tem vocação, né? Eu encontrei a minha vocação na advocacia. Minha praia é a advocacia e no magistério. Então, quando eu me formei, eu disse assim, eu quero ser advogado e professor. E eu me formei tinha 23 anos, e depois de 5 anos de advocacia, eu tive uma coragem imprudente de ensinar. Deu certo. E aí, com 28 anos, aí eu fui professor da Universidade Federal de Sergipe, onde eu tive a honra, né, de ser seu professor. Imagina, e hoje, né, é aquela história de a criatura superar o criador, né? Não, longe jamais. de ser o seu criador, mas só estou fazendo um paralelo aqui dessa frase, mas na verdade fui seu professor. Eu fui professor em processo civil e fui professor em processo de trabalho. Eu acho que foi processo de trabalho que você... Exatamente. Na Universidade Federal de Sergipe, eu fui professor de processo do trabalho. E na Universidade Federal na Universidade de Tiradentes, eu fui professor de processo civil. Aí muita gente diz, processo civil é a alma da advocacia. Aliás, processo é a alma da advocacia, né? Veja, se você souber apenas direito material, você não consegue advogar. O direito material, né, é o direito que declara o direito, né? O direito é o que diz ali, olha, fulano de tal tem tal direito. Não é fulano de tal, a regra é geral. Mas em determinada situação, o direito está ali exposto, dito, né? Todas as letras. Mas como buscar esse direito? Como reivindicar esse direito? Como reaver esse direito no caso de um direito violado? Como proteger esse direito no caso de um direito ameaçado? É através do processo, né? É através do direito processual, é através do procedimento, em casos, né, mais simples, mas nossa formação é uma formação litigiosa, né? Então, o processo, saber direito processual é fundamental para a prática da advocacia. E o processo civil, ele abrange praticamente todos os ramos, né? Menos assim, direito penal, né? Que tem o seu processo penal com princípios e regras mais específicas. Mas mesmo na área trabalhista, que tem o processo de trabalho, a área trabalhista o processo civil é aplicável subsidiariamente. Sim, mas hoje eu vejo que o direito material ele serve de suporte justamente para essas áreas em que a advocacia abre portas para os jovens advogados, para jovens advogadas. Uhum. Quando a gente fala de planejamento familiar, de planejamento sucessório, quando a gente trata de questões que podem se resolver consensualmente, é muito importante que as pessoas tenham aquela base que nós tínhamos, né? Claro que a gente não pode viver de saudosismos. Eu acho que hoje a gente tem muitas ferramentas. Eu acho que hoje os próprios podcasts, né, eles são fundamentais para a gente se manter atualizado. Mas a gente não pode esquecer que a leitura é que faz o bom orador, é a leitura que faz o bom escritor. A nossa ferramenta é a fala, é a palavra, seja ela escrita ou falada, e é isso que é o nosso instrumento de persuasão, né? A advocacia lida com convencimentos, você leva a verdade para se fazer justiça, né? Nós somos porta-vozes das partes que têm suas dores, que têm seus conflitos. Então, hoje eu vejo
que muitos colegas não conseguem deslanchar na carreira porque tem muitos medos, porque na verdade não tiveram uma formação sólida, mas que por sua competência individual, sim, tem uma carreira infinitamente feliz pela frente, bastando ter um impulso mesmo, uma orientação muitas vezes. Então, iniciativas como essa, de workshops, o próprio papel, em sua essência, da Escola Superior de Advocacia, é dar essa orientação aos colegas, sobretudo aqueles que estão começando a carreira ou aqueles que estão fazendo transição dentro da advocacia, né? Hoje, se fosse transição de carreiras e para outra profissão, mas não, a transição dentro da advocacia. Eu mesmo sou um exemplo disso. Logo que me formei, eu trabalhava quase que exclusivamente com a advocacia trabalhista. Foi onde eu me sentia confortável, era onde eu conhecia o processo, era o que eu sabia fazer, foi onde eu prestei exame de ordem, foi a área que eu escolhi, porque realmente era aquilo que eu me sentia... Né? Foi onde eu estagiei, era a minha zona de conforto. Só que a vida é dinâmica. E ao me formar, eu tinha convicção que eu queria trabalhar com a advocacia pública, voltada para o interesse coletivo. E isso abre um leque enorme, né? Então, poder conciliar também a advocacia em direito privado com a advocacia em direito público abre perspectivas para você, né? Você consegue tanto visualizar as questões de um contrato. Nos cartórios, a gente pode dar essa segurança jurídica para a clientela, fazer um contrato por escritura pública, quando necessário for, ou então resolver um inventário extrajudicial, fazer uma orientação para aquela pessoa que quer fazer um planejamento por meio de um testamento, ou mesmo por meio de empresas. Enfim, a gente tem uma infinidade de nichos que a advocacia está esperando os colegas se habilitarem, que tem uma infinidade de potenciais clientes que estão esperando você que se qualificou, você que se especializou, se apresentar. E isso de forma muito ética, de forma profissional, né? Respeitando o nosso estatuto, o nosso código de ética e conduta e, claro, prestando um bom serviço à sociedade. Eu ainda quero fazer um workshop com você sobre a fazenda pública em juízo, né? Assim, acho que esse workshop você deve à sociedade, porque a sua área, você atua com também a sua área, você atua com muito zelo, muita competência, e é importante para a advocacia, que atua no outro lado, defendendo, porque o procurador do Estado, ele é um servidor público diferenciado, né? Porque é advogado, tem as prerrogativas da advocacia. Ele é um procurador do Estado, não um procurador de governo, dos interesses públicos. Então, ele é pago pela sociedade para defender os interesses do Estado, o patrimônio do Estado, os direitos do Estado e os deveres também, porque dá pareceres, os deveres do Estado também. Então, ele zela pelo patrimônio público, pelo erário, né? E, do outro lado da mesa, está a advocacia privada, que pode exercer a advocacia pública sem ser advogado público, né? Exatamente. A advocacia pública, a advocacia administrativa, a advocacia constitucional, a advocacia tributária, né? A advocacia penal, mas do que eu estou me referindo. Por exemplo, a advocacia que tem como cliente o servidor público, né? Empresas que têm relação jurídica com o Estado, né? Prestadores de serviço público, questão das licitações. Por exemplo, na Procuradoria, quais são os setores hoje que atuam na Procuradoria no dia a dia? Eu atuo na coordenadoria previdenciária atualmente, durante longo tempo da minha vida. O direito previdenciário. Sim, direito previdenciário que é muito sensível na sociedade, porque ele cuida das aposentadorias e pensões por morte. Uhum. Durante muito tempo, eu fui da coordenadoria do contencioso cível, né, que trabalha com ações de caráter residual, ações sobre patrimônio do Estado,
ações de demandas da população que não seja de servidores públicos, mas também existe o contencioso de servidor, que cuida das demandas dos servidores públicos, que tem seus interesses em face do Estado. Temos também uma coordenadoria de atos e contratos administrativos, que cuida das licitações do Estado e das contratações públicas, e também temos coordenadorias fiscais, que cuidam da parte de tributação e de recuperação patrimonial. Então, hoje, a advocacia pública de Estado, ela também é especializada. Então, quanto mais você se atualizar naquele seu setor, melhor você fará o seu trabalho. E a gente trabalha com uma equipe que eu considero de altíssimo nível, né? Não por minha presença, pelo contrário, aprendo todos os dias com os colegas que laboram comigo. E essa importância da advocacia pública, né, e do direito público foi o que me moveram também na área acadêmica, Henri. Né? Eu venho pesquisando, né, tanto no mestrado, no doutorado como no pós-doutorado, a respeito dessa atuação da advocacia pública, com um grande carinho pelo planejamento urbano. As causas sociais sempre me motivaram muito. Né? Sua tese de doutorado, né? Exatamente. Então, eu trabalhei as questões urbanas, tanto do ponto de vista da advocacia de Estado, como do ponto de vista da sociedade. O que é que se pode demandar? O direito urbano. Olha aí um ramo, né, ainda pouco explorado em Sergipe. Inclusive, Aracaju, a nossa capital, é uma cidade que tem aí, vem assistindo se alongar por demais a discussão sobre a revisão do seu plano diretor. Né, uma questão extremamente polêmica, com diversos atores que são interessados e legitimamente interessados na causa, mas que a gente não consegue chegar a um fim. Um plano diretor que se arrasta sem atualização desde o ano de 2000. E eu trouxe aqui, queria até lhe presentear. Opa, que beleza! Com uma obra aqui, que é um pequeno livro que tá saindo do forno, na verdade. Opa, que maravilha! É a Advocacia Pública e sua atuação na política urbana brasileira, da minha autoria, mas é um presente para você, para suas reflexões que beleza, sobre as nossas demandas sociais. Ao estimado amigo Henrique Clay, com carinho, apreço e grande consideração. Obrigado, meu querido amigo. Mas esse livro aqui eu vou ler numa sentada, porque eu sei que aqui tem profundidade, né? Tem um conteúdo jurídico esclarecedor e mais do que isso. Eu vou aprender muito, porque é um tema, para mim, que eu não tenho uma leitura ainda aprofundada do assunto. Eu sei que essa sua tese de mestrado, que você transformou ou de doutorado, né, que você transformou em um livro, você fez doutorado, como disse no início, na PUC de São Paulo, né, que é uma das melhores universidades, melhores faculdades de pós-graduação, de mestrado, doutorado e de graduação também, uma faculdade tradicional, né, da academia brasileira, né, assim como a USP, a Universidade Federal de Minas Gerais, tantas outras, a Universidade Federal de Sergipe, que hoje tem mestrado e doutorado também, né, que nos orgulha, né, a UNIT tem hoje mestrado e doutorado. Então, é muito importante, porque o mestrado e o doutorado, você aprofunda nos temas teóricos e o que muita gente não sabe é que ele tem repercussão na prática, né? Exatamente. E esse livro deve ter esse viés, né? Me conte um pouco sobre esse livro. Não existe prática sem teoria. Olha o livro, né? Aqui, olha. Olha que privilégio eu tive de receber, saindo do forno, o livro de Cleiton Nascimento, Advocacia Pública e sua atuação na política urbana brasileira. Tá aí, colegas advogados e advogadas, um ramo que a gente tem muito a explorar, né, e servir a sociedade. Pois é, eu agradeço aqui a Lumen Iuris, que é a editora que topou o desafio e aceitou, me fez o convite para a publicação, e também vejo como uma área, né,
de urbanismo. Esse livro é de advocacia pública e direito urbanístico, né? Que é minha área de pesquisa, que também abre portas para a advocacia, sobretudo municipal. A gente sabe que poucos municípios têm procuradorias próprias estruturadas. A maioria contrata escritórios de advocacia, contratam advogados por suas sociedades ou até mesmo comissionados. E embora nós tenhamos, claro, a defesa da advocacia enquanto órgão de Estado, também é uma área de atuação para os advogados privados, na orientação das áreas de ordenamento urbano, de preservação do meio ambiente em áreas municipais, como ordenar o crescimento dessas cidades. Há uma infinidade de municípios ainda que não têm seus planos diretores, embora obrigadas pela Constituição e pelo Estatuto da Cidade. Né? Então aqui a gente vai encontrar tanto os fundamentos básicos da função social da propriedade. A gente vai ver quais são as etapas de uma política pública urbana, seja ela de saneamento, de ordenamento, de mobilidade urbana, tratar do trânsito nas grandes cidades. Extremamente atual e importante. Exatamente. Então a gente tem aqui as bases fundamentais com exemplos, né, práticos, exemplos concretos de como essa atuação tem sido feita do Brasil afora. Né? Eu tive o cuidado de fazer um levantamento em quase todo o país, pegando dados de todas as 5 regiões, e eu acredito que seja uma leitura agradável. E espero que seja, mais do que agradável, que seja útil, né? Para que a gente tenha bons legados, que seja mais uma obra que sirva para colaborar com essas reflexões. Não tenho dúvida disso, porque você tem consistência teórica e tem expertise, né, na prática. Então, você, como procurador do Estado e como advogado privado, né, é uma obra que vai contribuir muito para a advocacia, para a sociedade, para o mundo jurídico. Parabéns, Cleiton. Não tenho dúvida que é uma obra que será referência nesse tema nacional, referência nacional nesse tema sobre política urbana brasileira. Veja, Aracaju tem, assim como as capitais hoje no Brasil, tem graves problemas urbanísticos. É preciso discutir isso com qualidade, com consequência, com seriedade. Né? Agora nós vamos ter eleições, né, para a prefeituras, eleições municipais, para os vereadores. Esse tema deveria ser um dos temas centrais de debate, né, das campanhas eleitorais municipais. Veja, é um problema da moradia, né? É o déficit de moradia nas capitais. Aqui em Aracaju tem um déficit grande. Tem a questão do transporte público, né, da mobilidade urbana, né? Tem todas as questões da efetividade do Estatuto da Cidade, porque o Estatuto da Cidade está aí há quantos anos? Né? 2010? Ele é de 2001. 2001, olha, 2001, e de pouca efetividade no mundo prático o Estatuto da Cidade. Né? Então é um tema extremamente relevante para a sociedade, importante para a advocacia aprofundar nesse tema, porque é um campo vasto de atuação, é uma nova perspectiva de atuação, inclusive, né, para todos nós, advogados e advogadas, a jovem advocacia. Às vezes, como um curso tradicional, a gente fica muito focado em direito penal, direito de trabalho e direito civil. Né? Então, nessas ramos tradicionais. E com a complexidade, né, com a nova tecnologia, com a complexidade que hoje é a sociedade, surgem novas demandas, novos ramos de atuação na advocacia para a resolução de conflitos sociais, inclusive coletivos. Meus parabéns, eu vou ler isso aqui. Uma sentada, muito bom, ficou muito obrigado, feliz, muito feliz. Obrigado. Parabéns mesmo. Espero que goste. Aqui não é apenas um deleite acadêmico, mas um livro que vai me dar, um livro de manual, né, que vai me dar, que vai me abrir perspectivas enquanto advogado. Não tenho dúvida disso. Mas, Cleiton,
Cara, o que você tem visto quanto à qualidade do ensino jurídico no Brasil? Você que é um professor, isso sempre me preocupou, sabe? Sempre me preocupou. Como você tem visto, o Brasil hoje não conseguiu conter inúmeras faculdades de direito que se abriram no Brasil, né? Algumas ou uma parcela considerável sem condições de funcionamento. Eu me lembro quando eu era presidente da OAB de Sergipe, no Colégio de Presidentes, o presidente nacional levou uma questão e a gente debateu lá. Tinha uma faculdade que tinha sido aberta no cinema. E que lembro desse caso. Que abria 4 horas da manhã. Era de 4 horas da manhã a 9 da manhã. Pelo amor de Deus, né? Assim, sem nenhum critério de fiscalização, até de aprovação. Essa faculdade foi fechada, a OAB Nacional fez com os presidentes, todas as seccionais, fez uma pressão muito grande e ela foi fechada. Porque o ensino jurídico, a qualidade do ensino jurídico é muito importante, né? Porque é a base para a qualidade dos profissionais do direito, da advocacia e de todos os outros cargos que porque se você passar num concurso, não quer dizer necessariamente, você passar na OAB, isso não quer dizer necessariamente que você tenha preparo, necessariamente, né? Porque ele precisa de uma formação consolidada, acadêmica, teórica, né? Hermenêutica, filosófica. E em muitas faculdades a gente não vê isso. Como você enxerga isso, Cleiton? Olha, eu vejo com grande preocupação. E às vezes eu debato isso com os colegas professores, perguntando por caminhos, né? Porque a gente vê um evidente declínio da qualidade do ensino. Muito puxado pelo ingresso também, né? A base da educação brasileira, ela tem demonstrado muitas fraquezas. Então, a gente recebe nos cursos de direito alunos com sérios problemas de interpretação mesmo, de hermenêutica. Então, quando você trata de temas de maior profundidade, que estendam braços para a sociologia, para a filosofia, para a teoria do direito, e que vão ser o fundamento das regras e princípios que a gente aplica no processo, que a gente aplica no direito constitucional, a gente acaba tendo algumas dificuldades. E eu acredito, eu não tenho dúvida, que cabe é um papel da educação, do Estado brasileiro e da OAB cuidar também desse ensino jurídico, porque velar pela qualidade é uma das funções da OAB, né? Não há outro caminho. Há quem defenda, muitas vezes quando se frustra com a não aprovação no exame de ordem, que o exame é desnecessário, que essa briga toda para que não se abram tantas faculdades de direito também é desnecessária, porque o filtro seria a sociedade, que a sociedade ela escolheria os bons profissionais e não escolheria os maus. Isso não é uma verdade, né? Isso é uma falácia, porque a gente acaba, primeiro, inflando a sociedade de potenciais pessoas despreparadas que podem causar danos jurídicos a quem contrata. Se a advocacia é fundamental para a sociedade, é importante, se ela for mal exercida, vai causar danos, né? Exato. E graves. Graves, muitas vezes irreversíveis. Você está lidando com a liberdade das pessoas, exato. com o patrimônio das pessoas, com a honra das pessoas. E tudo isso é muito sensível. A gente não pode abrir mão de filtros mínimos. E eu considero o exame de ordem um filtro mínimo para que a gente tenha uma advocacia à altura do que nós esperamos, né? É claro que, como você bem disse, a formação profissional não se acaba no exame. Aquele retrato daquele exame também não é um retrato da pessoa. Ela pode não ter conseguido êxito naquele exame, não ter se preparado ou ter tido alguma dificuldade, no próximo ser aprovada e ser um excelente profissional sem nenhum problema. Porém, esse filtro inicial, ele é mais do que necessário.
E é uma proteção, não só para a advocacia, mas para toda a sociedade. Certo, importantíssimo. Cara, eu sempre disse, quando tive a oportunidade de ensinar, e quando dou minhas palestras, é o seguinte: olha, estudar direito não é simplesmente ler, né, a interpretação literal da lei, né, gramatical. Porque se fosse só para ler, não precisa estudar direito, basta se alfabetizar, basta saber ler. Vai na livraria, não está impedido, compra a Constituição, o Código Civil, o Código Penal, começa a ler e pronto. Mas não é assim, né? Porque, na verdade, existe um sistema de normas, né? Um ordenamento jurídico que requer interpretação de cunho científico, interpretação finalística, interpretação sistêmica, não é apenas uma interpretação gramatical. Né? É o saber enxergar onde está o que está subjacente à lei, né? Por trás dela. Qual o histórico dessa norma para ingressar no ordenamento jurídico? Qual a finalidade? Né? Como ela funciona no sistema? Como ela se compatibiliza com os princípios, né, do sistema jurídico adotado no Brasil? Então, é uma questão que veja, direito é complexo, mas não é difícil. Isso. Dizia o professor Carlos Brito, né? Ex-ministro Supremo. Direito não é complexo, mas é complexo, mas não é difícil. Você precisa descobrir o fio da meada, né? E o fio da meada está, na verdade, no estudo das bases teóricas. Quando você se consolida com as bases teóricas, eu sempre disse isso, gente, não comece a estudar institutos jurídicos sem estudar primeiro os princípios. Quais os princípios desse instituto jurídico? Quais os princípios? Você vai estudar processo civil sem estudar quais são os princípios norteadores do processo? Não é? Porque aí já se pensa, princípio é coisa de outro mundo, abstrata. Não! O princípio ele tem conteúdo prático. Todos os demais dispositivos do artigo e procedimentos, eles se conectam com esses princípios. Né? Em breve, vou fazer um workshop sobre as normas fundamentais do processo, que são os 5 pilares do processo civil. Novo processo civil, né? Vamos dizer novo, em 2015, no mundo jurídico é novo. Né? 2015, os 5 pilares do processo. Por exemplo, a nova concepção do contraditório hoje não apenas formal do código anterior, mas do contraditório substancial, da cooperação, né? Do princípio da cooperação, do negócio processual. Hoje o processo é mais fluido para se tornar, né, mais eficiente. Né, do princípio da boa-fé objetiva. Então, são pilares que todos os artigos depois têm que estar conectos com ele. E aí, você, quando for aplicar o artigo, na prática da advocacia, você tem mais facilidade de interpretar e fazer a conexão com o caso concreto. Está na sua frente o cliente, ele está ali contando a história, é um leigo. E você ali raciocinando, né? Eu sou assim, fico raciocinando, tal, ele falando ali, tal artigo, mas será o princípio? Tem direito. Aí, quando vou fazer a petição, aí já tenho outra dica. Quando eu era professor, eu dizia o seguinte, quem foi meu aluno sabe, você sabe, eu dizia assim, agora é o pulo do gato. Esse pulo do gato eu nunca vi. Depois eu vou contar essa história do pulo do gato. Todo mundo parava. Pra prestar atenção. Não, até hoje, rapaz, eu encontro ex-alunos, os meus amigos, como você, diz assim, professor, e o pulo do gato? Depois eu conto essa história do pulo do gato. Fica para outro podcast. Mas, assim, vou dar um pulo do gato aqui. Então, quando
quando vou fazer a petição, né, como advogado e tal, aí eu fico a imaginar, né, advocacia é estratégia também, né? É estratégia. Então, a imaginar qual seria o argumento da parte contrária. Né? Qual seria o argumento da parte contrária? Porque você tem que, embora o direito do seu cliente seja bom, mas se você não expuser com clareza, concisão e persuasão, você pode embaralhar aquilo ali e, né, a outra parte acabar, no ponto de vista processual, ganhando o processo, mesmo com o direito material mais favorável para o seu cliente. Então, advogar é a arte, né? Mas é uma arte que precisa, porque precisa talento, precisa vocação, mas também precisa muito estudo. Galera, estudar, ler, se atualizar a jurisprudência, né? Ler livros como esse, né? Fundamental para abrir novos caminhos para a nossa profissão, para abrir a nossa mente, né? Para aumentar a nossa inteligência, porque já está provado cientificamente que a leitura é um exercício para a nossa evolução cerebral. Cognitiva. Assim como na academia você vai fazer musculação para, né, aumentar, e eu faço todos os dias academia e agora depois de 50, né, eu só tenho 54, mas depois dos 40 eu não gostava de academia. Rapaz, com 40 e pouco eu comecei a fazer e não parei mais. É uma maravilha, né? E a mesma coisa é a leitura. Quando você começa... Por exemplo, eu não gostava de academia. Hoje eu não paro mais, porque eu sei dos benefícios para a saúde, né, para manter os nossos músculos ativos, para ficar fortão, né? No meu caso, é para você ter uma vida saudável, né? Você envelhecer, porque envelhecer chegar à idade idosa é um privilégio. Eu quero chegar lá. Ainda não sou idoso. A outra idoso, opção não é muito boa, não. Pois é. Temos que chegar. Então, a mesma coisa é a leitura, cara. Quanto mais, né? Tem gente, por exemplo, tem gente que não gostava de ler. Mas, cara, se não gosta de ler, faça o esforço. Comece a ler um capítulo, leia o segundo, depois vai. Depois que você engrena, né? É um exercício para a sua cognição, para a sua inteligência. Você aumenta o grau de... Se aumenta o grau de percepção do direito, de interpretação, você interpreta com maior facilidade, você aplica o direito com maior facilidade, com maior velocidade. E isso é fundamental para o dia a dia da advocacia. E a literatura em geral, né? Eu assumi um compromisso, já tem um tempo, de sempre ler livros os mais variados possíveis. Faço releituras também, porque ao longo da vida a gente muda a nossa visão de mundo. É verdade, né? Então, às vezes, um livro que você leu quando era jovem, hoje você lê com outra perspectiva, vê aquela realidade com outros olhos. E isso eu tenho feito cotidianamente. Então, cara, você está falando em releitura, eu estou relendo, já é a terceira vez que eu leio esse livro, estou acabando agora, e parece que é novo. Não é porque você esquece, é porque você tem novos valores. Exato. Você tem novas experiências de vida. Né? E você, por exemplo, amplia aquela concepção. Eu estou lendo Crime e Castigo, de Dostoiévski, que é um clássico. Eu gosto muito de ler clássicos. Muito né? bom. Crime e Castigo é um livro impagável. Tem que ler Crime e Castigo. É verdade. Muito bom. Dostoiévski, gosto muito de Tolstói também. 2 grandes escritores russos. E eu estou lendo pela terceira vez, e parece que é novo. Né? Eu li quando muito jovem, acho que ainda estudando Direito, depois li há uns 5 anos, e agora estou lendo de novo. Adorando. É isso mesmo que você está falando. Você está relendo algum livro agora? Estou relendo, até falando dos russos, eu acabei de ler A Revolução dos Bichos. É uma releitura que você começa a ver por outra perspectiva, né? Que na época foi uma séria crítica ao socialismo russo, inclusive. Mas A Arte da Guerra, também outro livro de releitura importante. E livros também que trazem, para mim, né, uma sensibilidade
seja musical ou racial também. Acabei de ler um livro chamado Mordaça, né, sobre a história da música em tempos de chumbo, né, na época da repressão do regime militar. Então, são livros que me fazem muito bem. E acaba que a gente tem sempre melhorado o nosso repertório, né? A gente consegue ver como os outros enxergam o mundo e não apenas a partir do ponto de vista jurídico. E isso é muito importante, né? A gente saber até como receber os nossos clientes, né? Isso. Porque se a gente só tem a nossa perspectiva, a gente não imagina a visão de mundo que a outra pessoa que nos procura tem. Então, a empatia é a melhor coisa, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, e isso eu não me esqueço, é o lugar mais difícil de estar, né? O lugar mais difícil de estar no mundo é o lugar do outro, né? Isso. E a gente precisa estar lá, né? Eu preciso entender as dores do outro. Eu preciso entender que em uma discussão, só por estarmos em lados opostos da mesa, a gente pode estar vendo o problema de perspectivas diferentes. É a história do meia dúzia, que para mim é meia dúzia, para mim é 6 e para você é 9, né? Porque você está do outro lado da mesa. Então, tudo isso faz, no meu entender, o bom, a boa profissional. Eu acho que tudo isso é o que a gente carrega, né, de experiências, de conhecimentos, que ninguém nos tira e ninguém faz por nós. Ninguém faz por nós. Só a gente pode fazer por nós. Meu pai me dizia, meu filho, estude, porque o conhecimento primeiro liberta e o que você aprende ninguém tira. Você pode perder tudo, menos o conhecimento. É isso mesmo. Né? Então, é um bem imaterial. Né? Não tira. E lhe traz riqueza. Então, eu também sou de uma família de professores. Meu pai começou a vida como carteiro. Minha mãe como professora de matemática. Minha mãe começou a ensinar matemática com 15 anos de idade. Foi professora da escola pública de matemática. Depois passou o concurso público em Banco do Brasil. Meu pai se formou depois dos 30 anos em Direito, foi professor de História, inclusive, e depois procurador do Estado. Né? Ele já faleceu, há muito tempo, faleceu muito novo, fazer agora, no dia 23 de abril, 30 anos, parece que foi ontem, né? E as palavras que ele deixou, ensinamentos que ele deixou, são legados, né? Ele dizia essa questão, sempre tá focando é preciso estudar, porque o estudo liberta, né? E o conhecimento ninguém lhe tira. E uma grande felicidade eu tive recentemente, a semana passada, ontem, eu estava, meu filho, Davi, é o meu filho mais novo, tenho 4 filhos, ele foi aprovado em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais. Vai começar a estudar. Parabéns demais. Obrigado, amigo. E ele vai começar a estudar em agosto. E ele disse, pai, nós estamos aqui, né, ainda início de abril, e até agosto eu quero ler alguma coisa. O que é que eu leio? Olha, o que é que eu leio na perspectiva de ser um estudante de Direito? Eu parei assim e me lembrei do grande jurista Pontes de Miranda. Pontes de Miranda, um jurista, inclusive alagoano, né? Mas um jurista de renome internacional. Né? E ele disse uma frase que me marcou, né? Quando eu li Pontes de Miranda. E ainda bem que li no início do curso. Não sabe direito quem só sabe direito. Olha que profundidade em uma frase. Pontes de Miranda, vou repetir. Não sabe direito quem só sabe direito. Poxa, o que ele quer dizer com isso? Um estudante de direito, que nós somos estudantes a vida toda. Eternamente. Né? Eternamente. Eu me considero um estudante de direito. Sou advogado há 31 anos, mas eu sou um estudante de direito. Todo dia eu estou aprendendo. Todo dia eu me pego, né, na minha curiosidade com a novidade. E quando eu aprendo, eu fico feliz. Né? Mas não é só nos livros de direito, na literatura, né? Assistir a um filme, na arte cênica, cara, na vida, com o outro, num bate-papo, num botequim, uma mesa de bar.
né? Tomando uma cervejinha. Ouvindo, não só falando. Sim, né? ouvindo. Né? E aí, cara, interagindo, né? É. E eu digo, meu Deus. Aí eu disse, botei logo 2 clássicos. O Sol é para Todos. Boa, muito O boa. Sol é para Todos. E dos Delitos e das Penas. Dos delitos da peça. Cesare Beccaria. Beccaria. Eu acrescentaria a Oração dos Moços, de A Rui Oração dos Barbosa. Moços, vamos. Um grande Tem livro. grandes livros, Pro né? início do curso, eu acho sim, muito bacana. sim. Eles, os juízes, visto pelos advogados Sim, de também. Calamandrei, né? Muito bom. Pierre Calamandrei. Foram os livros que eu li no início do curso e são livros marcantes, são livros clássicos, né? Então, é importante estudar direito, mas a gente não deve ficar bitolado só no estudo do direito, porque o direito é vida. É preciso. É por isso que nas faculdades importantes, eles têm outras matérias que são obrigatórias no curso de direito, né? Como filosofia, sociologia, né? Economia básica, né? Tantas outras que dialogam com o direito, porque o direito é vida, né? Então, cara, ler literatura é fundamental para a gente aumentar o vocabulário, para a gente raciocinar o direito, né? Carlos Brito também me dizia muito isso, né? Que é um poeta, né? Fez a diferença no Supremo Tribunal Federal. Né? Uma referência que eu tenho também. Foi também meu jurista. Professor com muita honra na Universidade Federal de Sergipe. Não, nós temos grandes professores em Sergipe, grandes advogados e advogadas, né? Eu sempre dizia assim, a advocacia sergipana é uma advocacia valorosa, né? Como nós estamos num estado pequeno, ela é pouca vista, ela tem pouca visibilidade, mas é uma advocacia valorosa, eu sei do que estou falando. Tem muita gente boa. E este podcast, Advocacia na Veia, tem também esse objetivo de trazer para o mundo, através do canal do YouTube, né, através da internet, mostrar para o mundo os valores da advocacia sergipana, os colegas advogados e advogadas, como o seu valor. Eu quero agradecer, Cleiton, a sua presença aqui. Quero que você deixe uma mensagem para a advocacia, que você deixe a mensagem para quem está nos assistindo, né? Uma mensagem de esperança. Estamos vivendo num mundo muito doido, né, bicho? Muito doido mesmo, muita polarização, essas guerras à beira de uma terceira guerra mundial. Vai depender muito das decisões aí de alguns dirigentes de países, grandes potências mundiais. Mas, assim, há com o advento da internet, eu não sou contra a internet. Claro, nós estamos aqui pela internet. Acho que a internet tem que ser usada assim, né, para prestar um serviço social, né, com qualidade. Agora a gente vê muita baixaria, cara. Assim, assassinatos de reputações, né, diárias. Se perdeu a empatia, mais do que isso, o respeito, né, pelas pessoas, por alguns ou muitos que usam a internet. Esse instinto, né, assim, primitivo, vindo às vísceras, né, para a gente terminar o nosso podcast. O que é isso? Você acha que nós estamos evoluindo? Eu tenho minha opinião. Ou nós estamos evoluindo enquanto humanidade, ou nós estamos indo para o fundo do poço para dar um salto de qualidade? Olha, profundo e reflexivo isso, né?
Eu tenho a mesma preocupação. Eu diria que os tempos não são os melhores. Acho que a gente já viveu momentos de ao menos aparente, mais paz social. A gente tem assistido esses ataques virtuais, não só virtuais, né? Guerras importantes acontecendo no momento, né? Uma falta de amor ao próximo, né? Essa empatia que a gente tanto fala, muitas vezes não é vista na prática. Mas eu também acredito que o mundo sempre vive movimentos pendulares mesmo. Eu acho que a gente, às vezes, precisa chegar perto de um extremo para que a gente tenha a plena consciência de que precisamos retornar, né? Retomar novos caminhos, que a gente precisa dar as mãos, né, a quem mais precisa. E acredito, de fato, que cada um de nós tem um importante papel. A advocacia, até pela sua relevância social, por ser essencial à administração da justiça, ela tem esse papel. Eu acho que parte muito de nós também transmitir à sociedade os valores, os princípios da advocacia, para que a gente tenha maior empatia, para que a gente tenha conflitos que se resolvam sem ataques destemperados, sem agressões gratuitas. E acho também que cada dia e cada vitória conta, né? E são essas vitórias, as pequenas vitórias do dia a dia, cada pequeno conflito, cada solução que se ganha, cada cliente satisfeito, que faz a gente se realizar nela, na profissão. Seja ela qual for, mas falo especificamente da advocacia. Então, eu hoje, conversando com colegas, eu diria que não desista, primeiro, dos seus valores, não abra mão dos seus princípios e não renuncie aos seus sonhos, porque são eles que sempre vão te levar mais longe, né? Não se chega no céu sem mirar nas estrelas, não é assim que se fala? É isso mesmo. Então, não importam as dificuldades, a gente, quando trilha um caminho sólido, o sol há de brilhar mais uma vez, né? É isso aí, Cleidson. Obrigado, muito obrigado pelo convite, né? Por esse primeiro podcast. Espero que... É histórico. Espero que Histórico todo mundo primeiro, que esteja tenho certeza, assistindo nesse momento realmente que também pela qualidade, gosta. pela que você tem falado, você falou aqui. Superstição você tem? Até o momento não, tô superando isso aí. Mas respeito todas. Crença religiosa? Respeito todas. Acredito em Deus e respeito todas as crenças. Que beleza, é isso. Isso faz parte de um homem democrático, né? Que sabe viver uma sociedade livre e solidária. É isso que nós lutamos, é isso que está na Constituição e é isso que temos como filosofia de vida. Lutarmos sempre por uma sociedade justa, livre e solidária, né? Cleidson, muito obrigado, viu? Eu conversei aqui com o Cleidson Nascimento, meu amigo, professor, você viu aqui, professor de Direito, hoje lecionando no Instituto Federal de Sergipe, né? Procurador do Estado, músico de primeira linha, flamenguista e advogado na veia. Tem advocacia na veia. Querido amigo, muito obrigado. Foi um prazer imenso ter esse bate-papo com você no nosso primeiro podcast histórico. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos. Valeu, querido. Toda segunda-feira, às 19 horas, aqui no canal YouTube, podcast Advocacia na Veia. Até a próxima. Valeu!